A pergunta é: o que teme a Igreja do Senhor Jesus? Essa é a minha pergunta. O que teme a Igreja do Senhor Jesus? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, que bem-aventurado quando fores perseguido por causa do meu nome. E hoje a igreja está assustada com o que está acontecendo. A igreja se encontra amedrontada em meio à perseguição. Só que a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. E no mesmo livro de Mateus, no capítulo 10, diz que nós seríamos como ovelha levado no meio de lobo. O lobo, todos nós sabemos que é o maior predador, perseguidor da ovelha. O lobo, ele caça a ovelha 24 horas para tentar consumir ela, para que seja o seu alimento. E Jesus disse para os discípulos que eles seriam levados para o meio de lobo. Mas os discípulos não eram ovelhas? Sim, mas seriam levados para o meio de lobos. Seriam perseguidos, massacrados. Mas mesmo assim, eles seriam bem-aventurados. E nós estamos vendo a igreja do século 21 literalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus prega e anuncia. A palavra de Deus diz que seremos bem-aventurados. A igreja está lá no Congresso lutando para que as perseguições não venham. Lutando contra a própria palavra de Deus. Porque em Mateus 24 diz que chegaria dias difíceis. Reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E por amor de muitos se esfriar, a iniquidade se multiplicaria. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. São as iniquidades. O amor de muitos já se esfriou. Não há mais amor pela família, não há mais amor, literalmente, pelo ser. Cada um pensa no que defende. Cada um pensa naquilo que é certo. Cada um busca o que acha que é bom para ele. Por quê? Já não há mais amor. Não há de se escandalizar com as leis que estão atingindo nossos filhos. Porque está escrito na palavra: por amor de muitos se esfriar, a iniquidade se multiplicaria. Mas, pastor, nós temos sim, não podemos nos acomodar. Mas eu lamento em dizer que por mais que lutamos, nada disso vai adiantar. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Queira à esquerda ou queira à direita ou não queira, vai se cumprir. Queira pastores, queira profetas, queira papa, bispo, missionários, diácono, presbítero. Pastor, não vai adiantar. Queira eu ou você ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir, mano. Não tem como você evitar que a palavra de Deus se cumpra. Leis que estão lá no Congresso, que estão sendo assinadas, leis que estão pelo mundo afora, que estão sendo liberadas, adicionadas, e contra as famílias, contra a igreja, nada disso vai ter como impedir. Não tem como eu e você impedir o que Deus quer fazer. É Deus, não é um homem. Não adianta você dizer é Deus. Ana foi cortada a madre dela. Se fosse no dia de hoje, muitos iam dizer que foi o diabo. Não foi o diabo. A palavra de Deus que Deus cerrou a madre de Ana. Jó só foi tentado porque Deus deixou. E Deus vai permitir que a igreja passe por essa perseguição.
Deus vai permitir que a igreja passe. Por quê, amado? Tem muitos brincando de ser crente. É a única maneira de Deus fazer uma peneira. É a única maneira de Deus fazer a escolha. Separar entre os escolhidos. Entre o povo, aliás, os escolhidos dele. É a única maneira de Deus testar a humanidade, a fidelidade a ele. A perseguição, queira o homem ou não, ela vai existir. Não adianta ficar tirando os cabelos pela internet, não adianta ficar indo em Brasília, não adianta ficar indo no consulado, onde quer que seja. Não adianta ir no G4, no G5, no G12, no G18, no G19, no G20, não adianta nada. Não adianta, porque ela vai se cumprir. E sabe o que vai me assustar, mano? Mais ainda, é quando tiver só paz. Aí é o reinado do anticristo. Eu já quero estar nas mãos de Deus e ser arrebatado por Cristo. É aí que mora o perigo. Sermos enganados. A igreja está sendo enganada com sermão aos domingos, aos sábados, às quintas. Que Deus dará. Presta atenção. Eu não duvido que Deus seja capaz de te dar nada. Eu não duvido. Até porque Deus curou minha mãe de 3 tumores na cabeça. E minha mãe está aí, viva, aonde os médicos falaram que ela não poderia sobreviver, eles estavam certos. Aonde os médicos dizem que a minha mãe ia vegetar, eles estavam certos. Porque a ciência diz isso. Mas só que Deus mudou o cativeiro da minha mãe. Então eu creio em milagre. Eu creio nisso, mas eu não posso ficar como base do evangelho. Milagre é um acontecimento do evangelho, mas não é a base do evangelho. A base do evangelho é salvação, libertação, cura. E por causa da gente ser fiel a ele, os milagres nos seguem. Aí vem o quê? Vem a cura, vem a prosperidade, aí vem as bênçãos. Por quê? As bênçãos do Senhor seguirão a vocês, se atentamente ouvir a voz de Deus. Então a igreja está nesse patamar de buscar somente aquilo que interessa. Vamos fazer uma campanha em 2 igrejas próximas. Uma campanha da salvação e a outra campanha das portas abertas. Vamos ver qual que vai encher mais? Claro que vai ser a campanha das portas abertas. A campanha da salvação vai estar o pregador, se for, o pastor, talvez a família dele, que olhe lá, muito mal, porque hoje em dia nem as próprias famílias dos pastores estão comparecendo ao trabalho de oração. É simples assim. Então, amado, precisamos entender que não tem como impedir o que está para acontecer. Vai acontecer. Independente de tiver lados brigando. Ah, mas eu não posso ficar de braço cruzado. Mas você vai estar lutando contra a vontade de Deus. Você vai estar lutando contra a palavra de Deus. Tu não viu os discípulos lutando contra a perseguição. Tu viu eles fugindo até da perseguição, porque não era hora deles morrer. Não era hora deles ser, mas foram presos. Muitos deles apanharam, foram açoitados. Paulo e Silas na prisão, Pedro na prisão. Então isso é o evangelho. Se você não quer viver o evangelho verdadeiro, então lamento por você, amor. Porque a perseguição, ela vai surgir. E a pergunta que eu faço no final, qual é o medo da igreja? A palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Você está ensinando? Eu estou ensinando? A igreja tem ensinado nossos filhos, tem investido em nossas crianças. É momento, igreja, de parar de ficar colocando departamento em mão de adolescente. Apartamento tem que estar em mão de pessoas que têm conhecimento, que têm palavra. Crianças com pastores, crianças com líderes que têm palavra para ensinar a verdade, não ocultar mais a verdade. A verdade está aí, é Jesus.